Pedro, vamos falar de futebol? Vamos, sim. Pedro Santos, que é um tipo que eu tenho um ódio de estimação porque o primeiro golo que ele fez na Liga foi contra o Sporting. O Rui Fonte dizia hoje que és um dos palhações dos balneários. Não. Não, Fonte do Casa Pia, que tu partias a louça toda na linha. É mais ou menos assim que podes descrever. Sim, 100%. Diz, não é, que o defesa esquerdo do Leixões andou uns meses à procura dos rins e teve problemas de joelhos durante uma temporada valente. Achas que é esse jogo que te dá o passaporte para o Leixões? Sim, acho que sim, porque antes de irmos para o prolongamento, ele juntou toda a gente e disse que não ia acontecer o mesmo do ano anterior, que íamos mudar a história. Pedro, vamos falar de futebol? Vamos, sim. Ei, estamos aí de volta para mais um podcast de Vamos Falar de Futebol. Hoje tenho o Pedro Santos, que é um tipo que eu tenho um ódio de estimação porque o primeiro golo que ele fez na Liga foi contra o Sporting. É aí que eu nunca mais gostei dele. É verdade. Pedro, como é que é? Estás bem? Está tudo bem, cá estamos. Olha, eu pessoalmente conheço-te bem, pelo mesmo motivo que conhecia o Zeca, mas para quem não sabe quem é o Pedro, e não tanto o Pedro jogador, quem é que é o Pedro Santos não jogador? O Pedro Santos, não jogador, é um pai de família, tenho dois filhos, sou casado e pronto, sou uma pessoa humilde e brincalhona. Gosto de andar sempre na brincadeira, gosto de passar tempo com os meus filhos e estar tempo com os amigos também, e isso é o melhor que a gente pode ter. O Rui Fonte dizia hoje que és um dos palhações dos balneários. Não, não, gosto de brincar, sim, mas só assim com quem tenho afinidade, assim com quem conheço, gosto de brincar, com quem não conheço sou mais recatado, mas assim com os meus amigos, sim, gosto de andar a fazer palhaçadas e brincar. Ele dizia, pá, aquilo do nada o Pedro apanha sempre aquilo e mete sempre uma piada. Não sei se... É, isso é verdade. Olha, falar um bocado da tua carreira. Tu passaste um pouco pela formação do Sporting, em duas fases, não é? E depois fizeste a maior parte da formação no Casa Pia. É mais ou menos assim? Sim. Sim, o primeiro ano que tive no Sporting foi com 8 anos, e o meu pai levou-me lá à experiência. Pronto, eu fui e acabei por ficar, mas era uma altura que nem havia jogos federados ainda, então andávamos só em torneios e essas coisas assim. Depois, ao fim do ano, pronto, não me quiseram lá, porque eu também na altura era bastante pequenininho, não é que hoje seja muito grande, mas era muito pequenininho, então não me quiseram lá, e depois fui para um clube dos Olivais que chamou-se o Adicel, aos 9 anos, e aí sim já comecei nos escolinhas federados, já era campeonato a sério, e estive lá 3 anos, e ao fim de 3 anos depois voltei para o Sporting. Mas não ficaste muito tempo no Sporting, ficaste quanto tempo depois? 2 anos? Não, tive 2 anos, fiz o segundo ano de infantil e o primeiro ano de iniciado. Depois no segundo ano de iniciado foi quando fui para o Casa Pia. E porquê que vais para o Casa Pia? Foi porque na altura da minha equipa de iniciados saíram alguns jogadores, quase a maioria toda saiu, e na altura o Sporting tinha um acordo com o Casa Pia, em que mandava jogadores para o Casa Pia, mesmo nos séniores, tanto com o caso do Varela, o Yannick Jaló, entre outros, que também jogaram lá. E nós como iniciados e juvenis, outros mais velhos, também acabaram por ir para lá. E eu, na altura, lembro-me que tinha a opção de ir para o Alverca, em que saía definitivamente do Sporting, ou então ia para o Casa Pia e a ligação ao Sporting poderia continuar no futuro. E eu, pronto, optei por escolher pelo Casa Pia, não por causa da ligação ao Sporting, mas porque a metade dos jogadores com quem eu me dava bem no Sporting também ia para o Casa Pia, e optei para o Casa Pia porque também ia encontrar lá amigos, e hoje em dia, a meu ver, foi a melhor opção que tomei.
Ficaste no Casa Pia na formação, foste até à fase final da formação e depois entras como sénior. Fazes o primeiro jogo como sénior na terceira divisão distrital, não é? Não sei, Não, ainda fazes antes? não, porque não, eu vou para os sénior já em júnior, ainda em júnior, ou seja, eu não acabei a minha época de júnior nos júniors, acabei nos séniors. Então sim, o meu primeiro jogo como sénior, apesar de ainda ter idade de júnior, foi na terceira divisão, em que o Casa Pia depois nesse ano acaba por descer divisão aos distritais, à divisão de honra na altura, e depois eu subo a sénior e continuo no plantel e depois joguei a distrital, onde fomos campeões distritais. Antes de saltares para o próximo clube que falamos daqui a pouco, tiveste, eu já não consigo recordar, mas tiveste pelo menos 2 ou 3 anos nos séniores do Casa Pia. Quais é que são aqueles momentos que recordas com mais nostalgia ou com mais alegria, com mais... O que é aquilo que tu realmente, quando pensas naquilo, e eu sei que tens muitos amigos dessa altura, mas quais é que são os momentos que te lembras com mais carinho? Bom, os momentos foi as coisas que nós conseguimos fazer na altura o Casa Pia, quando desceu a divisão, tinha caído um bocadinho no fundo, estava a passar uma má fase, tanto desportiva como financeira, e nós nesse ano rapidamente fomos campeões distritais, como eu tinha dito, e depois no ano a seguir fizemos um excelente campeonato, acabámos por acabar em quarto, se eu não me engano, em quarto na primeira fase, e depois quando fomos aos playoffs de subida acabámos por ficar em quinto ou em sexto, já não sei, mas sem dúvida que o Guarda foi as conquistas que tivemos, porque em 3 anos subimos 2 vezes de divisão, fomos 2 vezes campeões, e para uma equipa como o Casa Pia, que não tem grandes condições comparadas aos outros, acho que foi fantástico, e as amizades que tivemos desde essa altura foi fantástico. Reza os boatos da minha fonte do Casa Pia, que tu partias a louça toda na linha. É mais ou menos assim que podes descrever? Sim, sempre fui um jogador que gostava de fintar e de ter bola. Ainda hoje gosto, apesar de ter outra maneira de jogar, mas sempre fui um extremo assim que criava dificuldades aos defesas, que gostava de driblar e ir para cima e fazer gols e pronto. Foi-me relatado que num jogo da Taça de Portugal, eu acho que é este, se não é este, Gonçalo, desculpa lá que eu sou muito fraco de memória, que é um jogo da Taça de Portugal em que tu, na linha, fazes um cruzamento, eu já não sei se é de trivela, se é de letra, para o Zeca, que depois mete a bola no poste de cabeça, grande Zeca, abraça ao Zeca, e que o estádio faz uou. É isso? Isso foi um jogo da Taça de Portugal contra o Leixões, em Matosinhos. O Leixões na altura estava na primeira. Esse jogo correu-me bem, apesar de termos perdido, na minha opinião, injustamente, porque jogámos muito nessa altura, tínhamos uma grande equipa, e eu lembro-me dessa jogada. Foi uma jogada que eu fui à linha, passei pelo defesa esquerdo, e faço o centro de trivela, e o estádio todo vibrou e o Zeca cabeceou. Não sei se foi ao poste ou foi ao lado, já não. A mim não foi ao poste, mas... Eu acho que foi ao lado, agora também não tenho a certeza. Eu também tenho alguma dificuldade em ver o Zeca, aquele poste a cabecear, não é? Não, mas ele cabeceou bem até, ele até cabeceava bem. Diz que aparecia bem a bola na área. Sim. E tivemos o azar da bola não entrar, porque se a bola entra, acho que se o gol ia ficar na história. Olha, tu achas, porque diz, não é, que o defesa esquerdo do Leixões andou uns meses à procura dos rins e teve problemas de joelhos durante uma temporada valente. Achas que é esse jogo que te dá o passaporte para o Leixões? Sim, acho que sim, porque esse jogo aí depois, e não só esse jogo, mas acho que esse jogo foi onde eu deixei a minha marca, porque depois também tive uma boa crítica nos jornais desportivos e acabei por ser reconhecido como o melhor jogador em campo e essas coisas todas, o que ajuda também é que o nome para um jogador que está na terceira divisão seja reconhecido, ajuda, claro que ajuda.
e ficou. E depois, quando o Leixões me contratou, claro que a maior parte desses desejos deles me contratarem foi por causa desse jogo. Vamos lá uma coisa, tu estás no Casa Pia, estás na terceira divisão distrital, desculpa, na terceira divisão nacional na altura, entretanto fazes um jogo monumental contra o Leixões, partes a loiça, alguém te liga, ó Pedro, agora se calhar vais para o Leixões, que é da segunda liga e é profissional. Como é que é? Se arrebenta-te com o estômago? Não, porque eu já queria, claro, já tinha o objetivo de sair e tentar a minha sorte nos campeonatos profissionais, mas curiosamente ninguém me ligou nessa altura. O campeonato acabou, fomos de férias e não havia nada concluído. Soube depois no final do campeonato que haveria a hipótese de ir para o Leixões, mas também tinha que haver o acordo entre o Leixões e o Casa Pia, e as coisas estiveram ali um bocado em suspense. Até que depois sim concluí a transferência para o Leixões, e para mim foi a maior felicidade da minha vida até à altura, porque era o que eu realmente desejava. Portanto, tu agora vais de Lisboa para o norte, vais ali para a zona de Leixões, uma zona porreiríssima do Porto de Leixões, zona de Matosinhos, Sim. malta porreira, mas vibra para caraças com o futebol, portanto aquilo é uma massa que não perdoa. Como é que tu os primeiros treinos, quando chegas a Leixões, primeiro, o que é que o defesa esquerdo te disse? Foste-lhe pedir desculpa? Não, mas eu quando lá, ainda me lembro, porque o defesa esquerdo era o Nelson Lanho, que agora é o diretor desportivo dos Chaves. E eu cheguei lá e ele foi das primeiras pessoas a vir me cumprimentar e a dizer que não se esquecia daquilo que eu tinha feito. Mas recebeu-me muito bem, e foi uma das pessoas que me recebeu melhor ali na altura. E encontrei um grupo fantástico, e onde tenho amizades até hoje. Quando eu falava com o Zeca, que teve um percurso idêntico, mas passou do Casa Pia para o Setúbal, saltou para a Primeira Liga, e ele contava-me que havia uma diferença muito grande do ponto de vista de intensidade, do ponto de vista de treino, do ponto de vista de capacidade física. O Leixões, estando na segunda liga, e continua a ser uma segunda liga, achas que sentiste o mesmo? Sim, claro que sim. Para mim era tudo diferente. Apanhei o meu treinador na altura foi o Augusto Inácio, que tinha sido campeão com o Sporting, ou seja, apesar de estarmos na segunda liga, o plantel era construído para subir à primeira liga. O treinador já tinha sido campeão nacional. Claro que tudo que envolvia era mais profissional, os treinos eram mais intensos, os jogadores tinham maior qualidade. E isso ajuda também a que os jogadores cresçam e aprendam e melhorem dia após dia. O Augusto Inácio, que tinha sido não só campeão nacional pelo Sporting, grande abraço ao Augusto Inácio, que foi o momento mais feliz da minha vida, 99, mas também ganhou a Liga dos Campeões pelo Porto como jogador de futebol, não é? Sim, sim. Então, é um histórico. Sim, é verdade. Histórico. Sim, e eu lembro-me na altura, eu era miúdo e encontrar, e eu também na altura também era do Sporting. Agora já não és? Também, não, agora prefiro o Braga, torço pelo Braga. Epá, Torço pelo Braga, mas na altura, pronto, a minha família toda era e é do Sporting. E eu lembro-me também de ver o Augusto Inácio na televisão e ter vibrado com isso tudo, e depois, uns anos mais tarde, ele ser o meu treinador, para mim foi um choque. Eu tinha quase receio de falar com ele, porque era uma pessoa que a gente só via na televisão. Então a experiência toda foi espetacular. Eu não conheço o Mister, mas disse que o Mister é exigente, puxa muito pelos jogadores, é verdade? Sim, é um treinador exigente, como quase a maioria dos treinadores são, e o treinador adjunto dele na altura, que é o treinador adjunto atual do Porto, que é o Vítor Bruno, também era de uma exigência, e hoje em dia ele depois também foi o meu treinador no Braga, e era sempre numa intensidade, sempre a motivar os jogadores, sempre a puxar, e eu estou contente por ter passado por essa experiência. Qual é que achas que é a grande diferença entre o Pedro que entrou no Leixões e o Pedro que saiu de Leixões? A grande diferença é a maturidade. Na altura eu era um miúdo com sonhos, que estava a viver o meu sonho, e se calhar não aproveitei
o máximo do meu sonho por ter esse receio tinha receio de errar, tinha medo de fazer as coisas mal e que alguém não me quisesse ou não gostasse da minha maneira de ser como jogador. Mas hoje em dia já penso de outra maneira, também já sou mais experiente e acho que essa é a maior diferença que há entre a minha que era na altura. Qual é que é o momento mais espetacular que te lembras na tua fase de Leixões? Tiveste 2 anos de Leixões, não foi? Sim, tive 2 anos. Não, foi 2 épocas e iniciei a terceira, mas depois no início da terceira saí para o Vitória de Setúbal. Qual é que é o momento que mais te marca das 2 temporadas de Leixões? Não sei, tenho muitos bons momentos, principalmente na segunda época, em que joguei com mais regularidade e marquei alguns gols e tive mais jogos, mas eu lembro que houve um jogo da Taça de Portugal em casa contra a Académica, em que fizemos um jogo extraordinário, podíamos ter ganho, podíamos ter passado a eliminatória e acabámos por perder 2-1 já no prolongamento. E eu, se não me engano, não sei se não foi nesse ano que a Académica até acabou por... estou enganado, que acabou por ser a vencedora da Taça de Portugal. Também não me lembro, mas tenho essa ideia porque na altura estava lá o Adrian na Académica também e eu lembro-me que ele sim, acho que ele com o Cédric, o Adrian Cédric, sim. Sim. Acho que sim. Não lembro se é nesse ano, mas é Pois, eu também, sim, e fizemos um jogo extraordinário, fomos superiores à Académica e acho que esse jogo, se a gente tem passado, podíamos ter atingido a final, que era uma coisa extraordinária na altura. Como é que apareceu o Setúbal? Ou Vitória? Peço desculpa, eu passo a dizer Setúbal é a malta de Vitória. Vitória, sim. O Vitória aparece porque já no ano antes a fim do meu primeiro ano no Leixões, houve ali um contratempo com o clube, com o treinador, que na altura era o Lito, não me queriam, então eu tinha falado com o meu empresário para tentar arranjar alguma coisa e havia a possibilidade do Vitória de Setúbal nessa altura, porque eles também já me conheciam do Casa Pia, já na altura, quando o Zeca saiu para lá, segundo o que me disseram, foi que tinham ficado arrependidos também não me terem levado logo na altura. Então eles já me conheciam, já havia essa possibilidade ao final do primeiro ano, mas depois o treinador e eu também decidi, acabei por ficar, e o treinador também quis que eu ficasse. E as coisas ficaram assim. Depois, no fim do terceiro ano, o Vitória de Setúbal chegou a acordo com o Leixões e eu mudei-me de Leixões para o Vitória de Setúbal. Sentiste uma grande diferença entre o Leixões Segunda Liga e o Vitória Primeira Liga? Em termos de treino e essas coisas, a diferença não foi muita, porque como eu disse, Leixões também é profissional e os treinos é a mesma intensidade. Mas em termos de liga, sim, tem uma diferença muito grande. A Primeira Liga é o expoente máximo de todos os escalões, mas eu acho que em comparação em termos de competitividade em jogos de disputa de jogos, a Segunda Liga é muito difícil, acaba por ser um bocado mais difícil do que... Sim. E as equipas são todas muito equilibradas, são todas muito difíceis, não há jogos fáceis, então na Primeira Liga achei que era mais... Não é que era fácil, porque também não há jogos fáceis na Primeira Liga, mas essa competitividade na Segunda Liga eu acho que era maior. A época correu bem. Sim, correu muito bem. Eu já chego no início do campeonato, uma semana ou que antes do campeonato começar, nem tinha feito a pré-época com o Vitória de Setúbal nem nada, mas fui-me entrosando aos poucos. Também fui muito bem recebido pelo Mr. José Mota, que já me conhecia desse jogo da Taça de Portugal, que era ele o treinador na altura de Leixões, e o plantel também era muito bom, tinha muitos bons jogadores, muita gente boa, que também tenho muitos amigos nessa altura, e fui muito bem recebido. E depois as coisas, naturalmente, com a confiança do treinador e também com a minha confiança e de querer mostrar com as minhas ambições, as coisas foram saindo e foram correndo bem.
Olha, quando tu chegaste, o Mister disse, ó Pedro, o que eu quero que tu faças é mais ou menos aquilo da Taça de Portugal, é bola na linha e na área, trivela, o que tu quiseres, ela tem que lá entrar. Foi mais ou menos isto. Sim, o Mr. José Mota é muito acessível, é um treinador que é acessível aos jogadores, gosta de estar no meio dos jogadores, gosta de brincar com os jogadores, e isso para mim foi fundamental, porque eu chegar à Primeira Liga também, como eu tinha dito no caso, quando cheguei ao Leixões, tinha as minhas ambições de chegar à Primeira Liga, era a minha oportunidade, e acho que foi importante para mim ser recebido da maneira como fui pelo Mister, deixou-me à vontade, foi apostando em mim, e tenho muito a agradecer a ele por me ter dado a oportunidade de jogar na Primeira Liga. Olha, explica-me lá aquele gol ao Sporting, se faz favor. Como é que aquilo acontece? Primeiro e mais importante, eu acho inadmissível um gajo fazer o primeiro gol na Primeira Liga contra o Sporting. Eu vou-te dizer, eu naquela altura, quando liguei ao Gonçalo, disse, mandou uma mensagem, epá, este aqui é o teu amigo, não joga nadinha. Aquilo foi um saco, quer dizer, é isto que jogar a bola, só fez um gol ao Sporting. E desde aí foi difícil para mim aceitar. Mas depois ainda marcaste ao Sporting. É que ainda marcaste pelo Braga também, que já não era. Eu já me sentia mal. Não, esse gol surge, é uma jogada que eu estou pela esquerda e vejo o Ney a correr, a conduzir a bola, e eu vi que tinha a oportunidade para pedir a bola no espaço e só corri, e o Ney depois me passou a bola, e eu quando recebi a bola já só ia com o pensamento de chutar. Tive a felicidade do Rojo na altura ter feito o carrinho, em que a bola bateu nele e acabou por sobrevoar por cima do Patrício. E foi, para mim, na altura, tinha o meu pai e o meu irmão na bancada, que são sportinguistas, e na altura para mim foi a maior felicidade do mundo, porque era contra um clube de que eu gostava, de quem a minha família apoiava, e ser o primeiro gol na Primeira Liga é um momento que vai ficar para sempre na minha memória. Olha, tu tens muita sorte, porque eu vou dizer o seguinte: o meu pai é tão sportinguista que se alguma vez marcasse um gol ao Sporting, ele não me falava pai durante 2 anos. Não, o meu pai na altura ficou contente por mim, claro, era o filho a jogar, ia cumprir o sonho também que era dele, não era só o meu, era dele também, e foi a maior felicidade para ele. O meu irmão já gostou que eu tivesse marcado, mas não ficou muito contente que a gente tivesse ganho. Ficou contente por eu ter marcado, mas ficou chateado por ter perdido. Mas no fim o que conta foi a vitória, e foi uma grande vitória para nós na altura. Olha, tu caracterizas-te como um jogador forte no 1 para 1, que tem alguma, que és relativamente vertical, né? Portanto jogas bem no espaço, atacas bem no espaço, mas também tens um remate muito forte. Normalmente nós vemos os extremos, não quer dizer que sejam todos, mas temos muitos extremos que têm capacidade de drible e são verticais e vão para cima, mas depois há muitos deles que lhes falta golo. Tu tens golo, não é? Sim, há épocas, uma época ou outra que não tenho feito gol, mas sim, tenho tido a felicidade de quase todas as épocas fazer golos, porque também por jogar na direita e vir para dentro, como acho que tenho um bom remate, tenho tido a felicidade de conseguir concretizar os golos, e para mim é ótimo conseguir fazer golos e assistências. Para um extremo é espetacular. Ontem, perguntava ao Rui Fonte, olha, queres jogar na linha ou no meio? Porque eu achava que o Rui Fonte podia jogar na esquerda e rendia bem se fosse na esquerda, da esquerda para o meio. Ele ia-me batendo pelo zoom. Tu nunca pensaste, ou nunca te foi proposto jogares como segundo avançado no modelo 4-4-2? Já havia jogado na formação, mas nunca foi uma posição que não por mim, mas que visse assim com essa facilidade, porque portanto, também o meu físico também não é muito forte. Não é, mas deixa-me explicar-te a minha lógica. A minha lógica é, eu não percebo nada de futebol, mas eu acho que tu tens um remate forte. E depois tens uma coisa que eu acho engraçada, que é, consegues jogar muito bem no espaço e consegues fazer muito bem a abertura do espaço. Portanto, tu sais bem no meio e abres bem o espaço nas suas costas e abres espaço para o avançado jogar. Como é que te aparece o Braga? Tu fazes uma boa época no Setúbal. O Braga é um clube de outra dimensão, não é? Portanto, neste momento é
para mim é um dos grandes, não há muito a dizer. Só não digo que é um dos 3 grandes, porque tenho um respeito muito grande pelo Sporting. mas é um clube que cresceu imenso, um trabalho fantástico do presidente. O que é que passa pela cabeça quando percebes que podes ir para o Braga? Quando me falaram que eu poderia ir para o Braga, claro que foi, para mim foi, como estavas a dizer, foi como se tivesse recebido a notícia de que ia para um grande, porque na altura o Braga tinha jogado a Liga dos Campeões, e o meu sonho sempre foi esse, foi representar um clube grande, mas fiquei tranquilo, porque sei que no futebol também as notícias que saem na altura não eram certas. E depois, quando recebo o telefonema do meu empresário a dizer que tinha o Salvador para falar comigo, aí foi quando a realidade caiu. Foi mais um passo na minha carreira, foi mais um clube grande e que eu ia ter a oportunidade de representar, e sentia-me extremamente feliz na altura por ter recebido essa notícia. Mas tu, quando chegas ao Braga, os primeiras temporadas, não te afirmas completamente, não? Não, porque no primeiro ano era o treinador Josualdo Ferreira. Nós fizemos uma pré-época boa, e na altura tive 2 semanas parado por causa de uma entorse, em que pronto, se calhar prejudicou-me um bocadinho, mas também acabámos por ser eliminados da Liga Europa no jogo do play-off contra, já não me lembro contra quem é que foi na altura. Sei que ganhámos 1-0 lá na Roménia e acabámos por perder 2-0 em casa, e aí ditou praticamente o meu afastamento, porque na altura depois o Mr. Josualdo veio falar comigo a dizer que, como tínhamos sido eliminados, que ia haver menos hipótese para mim, e que se calhar a melhor opção para mim era sair por empréstimo para poder jogar. E eu, pronto, acabei por na altura ir para o Astra, na Roménia, e onde estive lá 4 meses emprestado. Depois em janeiro voltei para Portugal. E foste para o Rio Ave? Sim, depois optei por escolhi o Rio Ave, tinha uma proposta do Rio Ave. Na altura o Mr. Nuno Espírito Santo falou comigo ao telefone, disse-me que me queria muito lá, porque já na altura, antes de eu assinar pelo Braga, ele também queria me ter levado para o Rio Ave. E eu fiquei contente por ele me querer no plantel. Era um plantel que eu sabia que já tinha qualidade, porque já tinha jogado contra ele, e ele mostrou muita ambição de que tínhamos a hipótese de chegar à final da Taça de Portugal, e eu escolhi, optei por ir para lá, e também tive a felicidade de acabarmos em grande época. A época do Rio Ave, que é uma época fantástica do Espírito Santo, não é uma equipa, plantel fantástico, uma época fantástica. Acabámos por jogar 2 finais, chegámos à final da Taça da Liga e à final da Taça de Portugal. Tivemos a infelicidade de não conseguir ganhar uma, mas fica o trajeto que fizemos, foi um trajeto fantástico, e que para mim o jogo da Taça de Portugal poderíamos ter ganho. E já vamos falar da taça que ganhaste, mas como é que é a experiência para ti, que cresceste, que vens de baixo, de jogar a primeira final da Taça de Portugal? Para mim foi o momento mais alto da minha carreira, na altura. Era um sonho, eu sei que estou a repetir que era um sonho, mas que era na verdade. Sempre foi querer jogar a final da Taça de Portugal, porque já tinha assistido alguns jogos no Jamor, e o ambiente era fantástico, e eu sempre tive o desejo. E se fores perguntar a qualquer jogador que joga na Primeira Liga ou na Segunda, se tem o desejo de jogar uma final de Jamor, claro que vão dizer que sim. E eu estava prestes a realizar o meu sonho, e mais sendo um jogo histórico, porque o Rio Ave há mais de 60 anos, ou que era, que não jogava uma final, e era a segunda final na história do clube, e então foi um momento fantástico vivido no clube. Como é que eu sei que vocês dizem todos isto nas respostas, portanto vê lá se és mais imaginativo. Como é que tu superas a perda de uma final daquelas? Sentes em algum momento que poderias não voltar lá, e portanto a desilusão é grande? Sim, claro, porque é uma final em
é difícil chegar à final, porque também tem sempre os três grandes que são quase sempre os candidatos a chegar à final, e são muitos jogos a eliminar, e claro que para nós foi uma desilusão enorme, ainda mais porque tivemos a oportunidade de empatar. Eu lembro-me de um lance que acabei por mandar a bola ao poste, se fosse o golo empatávamos, e na altura estávamos por cima do Benfica. As coisas poderiam mudar para o nosso lado, mas infelizmente não aconteceu. Mas é uma final que custa a passar, e é uma dor enorme. Pois é isso. E pegando na dor, vamos voltar ao início da época, quando foste emprestado pelo Rio Ave, quando foste emprestado ao Arce e depois ao Rio Ave. Eu sei que vocês dizem todos, não, mas eu confio em mim e depois vamos trabalhar e voltar. Mas em 2 meses ou 1 mês e meio, assinas pelo Braga, portanto um momento alto, para vais ser emprestado e ficas sempre naquela, será que isto vai funcionar? Como é que geres isso? Sim, eu lembro que na altura quando disseram que tinha que sair, para mim foi uma desilusão, porque eu tinha ambições e tinha acabado de chegar a um clube grande, e tinha as minhas ambições, e para mim foi uma desilusão. Eu lembro que na altura o clube queria que eu saísse, mas eu tinha falado com o meu empresário que eu não queria sair, queria ficar e queria esperar a minha oportunidade, porque eu sabia que se tivesse a minha oportunidade que ia dar o meu máximo para agarrar. Então eu queria ter ficado, mas depois em conversa com várias pessoas, com o meu empresário e com a minha família, achámos por bem arriscar, e se as coisas corressem mal, tínhamos sempre a hipótese de janeiro de voltar a Portugal, e optei depois por fazer isso, e as coisas não correram bem, que era um dos meus medos, era as coisas não correrem bem, e acabaram por não correr, e depois decidi voltar para Portugal. E porquê que não correu bem no Astro? Não correu bem porque o campeonato romeno e as pessoas que gerem o campeonato romeno não são pessoas sérias, não são pessoas profissionais, e as coisas são difíceis para os jogadores estrangeiros que lá vão conseguirem vingar lá. Se formos a ver quantos jogadores portugueses vão para lá e depois acabam por rescindir contratos, são muitos, porque eles pensam que podem fazer tudo à maneira deles e não querem saber de regras, não querem saber de contratos. E eu lembro-me que fui para lá na altura e fiquei sem jogar. Comecei a titular, comecei o primeiro jogo, fiz um golo. Ao segundo jogo tive uma pequena lesão no joelho, nada de grave, em que parei uns tempos. Voltei a titular, ganhámos. No jogo para a taça saí aos 30 minutos, sem saber porquê, e deixei de jogar. Depois mais tarde vinha saber que não era o treinador, que era o dono do clube, que não me queria lá, e quando é assim não há grande coisa a fazer. E depois a minha opção foi, já nem queria pensar em mais nada, larguei, baixei os braços, só me queria vir embora e esperar que aquilo acabasse em dezembro para me poder vir embora. Achas que é o momento mais difícil da tua carreira? Sim, é o momento mais difícil, porque também acaba por coincidir com a pior notícia da minha vida, que foi quando soube que o meu pai estava doente, quando soube que ele ficou doente na altura. Então eu estava lá, estava longe do meu pai, longe da minha família, sem jogar, sem ter a oportunidade de mostrar o meu valor, que era o mais me chateava, e claro que foi o momento mais difícil da minha vida, profissional. Claro, eu percebo. E tu viveste uma fase complicada do ponto de vista pessoal. Como é que um jogador de futebol, e eu não quero falar sobre o problema pessoal, quero falar sobre simplesmente do futebol. Como é que tu geres isto quando jogas? Como é que é gerida esta emoção e como é que é gerida a capacidade física e psicológica para jogar? Os primeiros tempos foram difíceis, e eu estava desanimado, não estava a ser fácil para mim superar isso. Não era uma situação fácil, mas também tive um grande apoio da minha mulher, dos meus filhos e da minha mãe, dos meus irmãos e dos meus amigos também, que foram muito importantes para mim. E aos poucos fui conseguindo superar, porque a vida continua, e eu tenho que pensar também no futuro dos meus filhos, e também estou aqui, estou a cumprir um sonho que não era só meu, como já tinha dito há pouco. Claro. Quando é que tu explodes no Braga?
Eu explodo quando, já mais se calhar no segundo ano, não, no terceiro ano, porque o primeiro ano com o Sérgio Conceição não, apesar de ter jogado muitos jogos, não era um titular que se dizia que era um jogador titular, era a maior parte dos tempos estava como suplente, mas eu acho que é quando chega o Paulo Fonseca que, que comecei uma época extremamente bem a jogar, mas depois passei ali um período também que não jogava muito, mas depois quando tive a oportunidade de voltar a jogar outra vez foi quando joguei o meu futebol e foi quando agarrei o meu lugar. O Paulo Fonseca era realmente grande treinador, ou é realmente grande treinador? Sim, sim, foi dos melhores treinadores que já tive, tanto que ele tem estado a mostrar aquilo que vale. A relação com os jogadores é boa, tem uma excelente relação com os jogadores, e em termos de trabalho também é um treinador muito exigente, que tem as suas ideias e as suas ideias têm estado a dar frutos e ele tem estado a conseguir chegar ao nível que ele sempre ambiciou e que mostrou ter talento para isso. A final da taça em que tu ganhaste, como é que é? É um momento alto da minha carreira, mas na altura foi quando eu lembro que a gente estava a ganhar 2-0 e o Porto faz o 2-2 já quase a acabar e passou por todos os jogadores o que tinha acontecido na final do ano antes, que também estávamos a ganhar 2-0 ao Sporting e acabámos Foi por boa. perder a taça. Hã? Essa foi Essa boa. não, essa não foi muito boa, não. Com mais um. Então, quando o Porto faz o 2-2, o pensamento de toda a gente e as pessoas que eu falava em Braga que na altura pensavam o mesmo, que era, não, isto está a acontecer de novo, vai acontecer de novo. O receio nos jogadores passou o mesmo, quem tinha estado na outra final estava a sentir o mesmo, mas na altura o Mr. Paulo Fonseca, antes de irmos para o prolongamento, ele juntou toda a gente e disse que não ia acontecer o mesmo do ano anterior, que íamos mudar a história e conseguimos ganhar nos penaltis, onde foi a maior felicidade de sempre. Tu marcaste penalti. Como é que Marquei. é? Explica lá, para quem não percebe nada disto, quando tu estás na linha de meio campo e vais para bater o penalti, o que é que passa pela cabeça? É uma pressão enorme, porque atrás de mim tinha não sei quantos mil adeptos do Braga também, e aquilo é o peso de uma cidade, é o peso de um clube, é um peso das pessoas que estão a assistir, e é um peso muito grande para qualquer jogador. A pressão é enorme, porque sabemos que se falharmos não somos só nós os prejudicados, é os jogadores que estão atrás, é os treinadores que estão de lado, é as pessoas que estão na bancada, é as pessoas que estão na cidade, e era um momento esperado por toda a cidade e é um peso grande. O que passa pela cabeça é ter que fazer o gol, porque não há hipótese de errar, porque ao mínimo erro as coisas podem cair por terra e é a responsabilidade enorme e só depois da bola entrar é que o peso sai. Quando a bola entra, o que é que tu pensas? Epá, já está. Já está, o meu já está feito, e depois é rezar e esperar que as coisas deem certo e confiar nos jogadores também que vão bater e no guarda-redes está tudo. Quando tu percebes que ganhas a taça, portanto, acabou, o que é que pensaste? O que é que pensaste naqueles 2, 3 minutos a seguir em que ganhaste a taça? Eu sei que fiquei um bocado perdido. Eu lembro-me que quando o Marafona, não, quando o Marcelo faz o golo, eu nem sabia o que fazer. Eu caí no relvado de contente e depois quando olho estava toda a gente a correr para o Marafona e para o Marcelo, e foi quando eu depois também comecei a correr, mas fiquei um bocado perdido, sem saber o que fazer, sem saber como festejar, sem saber nada, só queria festejar e aproveitar aquele momento. Nem me lembro. Não me lembro porque eu tinha a minha família, tinha os meus amigos mais chegados na bancada, então estavam todos ali comigo naquele momento e só me lembro de festejar e de estar a explorar a felicidade ao máximo. Fazem-se grandes amigos no futebol? Sim, faz. Quem são os teus grandes amigos do futebol?
O meu melhor amigo é o Zeca, e tenho outro rapaz que se chama João Batista, que também conheci no futebol. Somos os três do Casa Pia. Tenho outros grandes amigos, mas esses não são amigos, são irmãos. Então, claro que o Zeca conheci-o mesmo no Casa Pia, ou o outro, o João Batista, já o conhecia porque andava na mesma escola, já tinha jogado com ele num clube nos Jogos de Lisboa, não, que eram uns clubinhos que se fazia antigamente. Então já o conhecia, mas não tinha uma ligação assim de amizade muito forte com ele. E depois, mais tarde, encontramos-nos todos no Casa Pia e a amizade ficou até hoje. Porquê que decidiste ir para os Estados Unidos? Tinha tido já algumas propostas de França e de Inglaterra e que não tinham surgido. E o presidente também sabia que eu tinha esse desejo de dar mais um passo em frente na minha carreira. E depois, em altura, também tinha falado com o Mr. Abel no Braga, em que ele também disse que eu não se importava que eu saísse, não ia não me ia prender ali. Então senti que havia abertura do clube para eu sair, e esperei que houvesse propostas. Na altura já não haviam esses interessados que eu tinha tido antes, e do dia para a noite aparece esta proposta da MLS, que me surpreendeu um pouco. Foi uma decisão ponderada e pensada em conjunto com a minha família. Mas saí, claro, a pensar no meu futuro. Como disseste, tinha 29 anos na altura. Tinha que pensar no meu futuro, no futuro da minha família, e optei e arrisquei por dar o passo em frente, e hoje estou extremamente feliz por ter tomado essa decisão. Foi uma adaptação extremamente fácil, apesar de, como disseste, aqui a cultura é um bocado diferente, e aqui também não temos comunidade portuguesa, não há essa ligação a Portugal, e nesse aspecto foi um bocado mais difícil, mas em termos desportivos adaptei-me bem, a minha família adaptou-se bem à cidade, o meu filho mais velho adaptou-se bem à escola também, apesar de os primeiros tempos ter sido difícil. Mas quando eu cheguei aqui, tive 4 meses aqui na altura, meus primeiros 4 meses antes de regressar a Portugal de férias, e esses 4 meses serviu de adaptação, em que tive essa facilidade. Foram 4 meses para conhecer, para adaptar. E gosto, e eu já tenho dito isso muitas vezes, e eu acho que é um futebol mais alegre, e é um futebol mais atrativo de se ver. É um futebol com oportunidades, é um futebol com, Mais aberto, não é? sim, mais aberto, mais oportunidades. Não se vê as equipas a perderem tempo, é um futebol mais corrido, há mais intensidade. Gosto bastante de jogar aqui, e também há mais espaço, que agrada também aos jogadores. Jogar com mais espaço acaba por ser mais fácil. Partes a loiça? De vez em quando, sim, quando as coisas estão a correr bem, quando as coisas vão começando a sair bem, dá para jogar bem, e dá também jogar um bocado para os adeptos também. Gostas de fazer cuecas? Epá, é que eu só gostava de fazer cuecas quando jogava a bola. Gosto, mas nos treinos não tenho nenhum problema em fazer, e quando estamos a fazer os mains ou assim, faço sempre. Já toda a gente me conhece. Mas nos jogos não sou muito de fazer, porque tenho a responsabilidade também sei que se for inventar, ou se perder a bola, também tenho 10 jogadores que queriam ter a bola e não iam fazer isso, então assumo maior responsabilidade, jogo de maneira mais séria, porque também não tenho que pensar em mim, tenho que pensar também nos outros que estão a correr e estão a dar tudo para ficar com a bola. E depois, se eu for perder a bola com uma parvoíce dessas, vai toda a gente cair em cima de mim. Para isso, calma lá, que se a cueca entra, calma. Sim, se entra ninguém diz nada, mas já vi muitos lances não entrar e depois acabar por dar gol da outra equipa, né? Então são umas coisas. Mas quando tenho a oportunidade nos jogos, sim, tento. Tanto que já alguns jogos as coisas acabaram por sair bem. Sim, sinto-me bem. A idade para já não me fez diferença, não me fez grande diferença. A única diferença é em termos de recuperação de jogo para jogo, que acaba por ser mais demorada agora, mas também com as coisas que a gente tem à disposição de recuperar, acaba por também facilitar a vida dos jogadores. E sim, acredito que ainda tenho muitos mais anos para jogar.
Foi o melhor gol que marcaste na tua carreira? Pedro? Tenho alguns bons gols. Lembro-me do meu primeiro gol pelo Braga, que foi um gol em que eu venho da direita num jogo contra o Estoril em casa, que venho, corto para dentro e não é bem da linha de fundo, era um bocado mais na quina da grande área, chute e a bola entra no ângulo contrário. Tenho também o gol ano passado, também que marquei aqui contra o Cincinnati fora da área, foi considerado o melhor gol da equipa do ano, aqui na minha equipa. Mas tenho tido a felicidade de marcar alguns grandes gols, outros enquanto eu não era profissional, no caso da Pia, também marquei grandes gols, em que também fiz coisas que até a mim mesmo me surpreendia. Olha, e o gol mais idiota? Aquele gol mais... como é que isto entrou? Não sei, não tenho assim... Não vais dizer que é tudo gols fixos, poça. Quer dizer, é só a mim... Não são gols fixos, por exemplo, aqui também o meu primeiro gol aqui foi gol só em encostar, mas não tenho assim nenhum gol assim trapalhão que eu me lembro. Lembro-me, não, no Vitória de Setúbal, eu lembro-me que, curiosamente, no jogo contra o Guimarães em casa, contra o Vitória de Guimarães em casa, acho que até perdemos esse jogo 3-2, se eu não me engano, em que eu estou na esquerda e faço o centro e a bola ressalta no jogador e acaba por entrar, então e toda a gente ficou a pensar que eu tinha feito o gol intencional, mas a intenção era cruzar e a bola acabou por sair dentro e ser um gol fantástico também. Olha. Mas nesse ano no Vitória de Setúbal, os meus gols quase todos era sempre de ressalto, ou eu rematava, batia em alguém e entrava, lembro-me pelo menos de 3. É que eu falo com vocês têm sempre dificuldade em encontrar golos que aquilo que eu sei nos talhos, eu penso que só eu que tinha esse, afinal eu é que era mesmo muito fraquinho. Não, assim gol assim trapalhão, assim de sorte, assim, não tenho esses assim de cruzar ou a bola ressaltar em alguém, ou desviar em alguém, como fiz contra o Sporting, tive a sorte da bola saltar no rojo e alterar a trajetória da bola, mas assim de saber, sem saber como é que aquilo aconteceu, isso não, assim, não... Olha, se olhares para trás na tua carreira, alguma coisa que te arrepende? Não. Não me arrependo nada do que fiz até agora. As minhas decisões e sempre que eu tomei decisões foram decisões ponderadas e sempre a pensar no que seria melhor para mim no futuro e como disse, não estou arrependido e não me arrependo de nenhuma decisão que tomei até agora. O que é que achas que vais fazer depois de acabares a carreira? Não sei, eu gostava e quero tirar o curso de treinador. Não sei se tenho esse perfil de ser treinador principal ou não, mas também não quero começar logo como treinador principal, quero ir aprendendo primeiro, com um adjunto ou alguma coisa assim, e ir aprendendo e ir ganhando experiência para depois num dia mais tarde conseguir ser. Se tiver a oportunidade de ser logo primeiro treinador, também tenho que pensar e ver se vai ser bom para mim ou não. Mas também gosto da vertente de empresarial, gosto de empresário, é uma área também que gosto. Então tenho que pensar em qual delas me encaixa melhor. Vais fazer podcasts. Olha. Não sei, não sei. Não sei. Lembro-me quando era criança, lembro-me de ter sofrido imenso com a derrota do Sporting na final da Taça UEFA. Lembro-me desse jogo em que na altura estava com os meus amigos a assistir, até foi no Parque das Nações e foi uma desilusão enorme. Mas de resto não tenho assim grandes momentos assim que não sejam comigo, porque eu também gosto de ver futebol, mas não sou de torcer assim por equipa ou de ficar doente por uma equipa qualquer. Lembro-me que estávamos em estágio, se eu não me engano. Sim, estávamos em estágio. Já não me lembro. Mas sim, eu acho que estava em estágio, eu estava em estágio com o Braga e estávamos a ver a final da Taça de Portugal. E lembro-me que tínhamos 2 colegas franceses
na altura e saímos a correr para ir usar com eles um bocado, mas foi um momento fantástico, até porque eu era colega do Éder e fiquei extremamente contente por ele ter conseguido fazer esse gol, porque era um jogador que se merecia, era ele que merecia. Muito obrigado. Nada, obrigado, eu. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Um abraço.